É muito natural para o consultor ficar preocupado na técnica que ele vai usar, no trabalho que ele vai executar. Então ele está sempre muito preocupado em fazer um bom trabalho, usar as melhores técnicas, usar as melhores ferramentas, né, para que o trabalho, né, tenha efetividade, para que ele seja eficiente. Então o consultor, naturalmente, ele é um ser muito técnico, então ele tende a ficar preocupado demais com isso. E se esquece que, na verdade, a essência da consultoria é resolver um problema do cliente, resolver uma necessidade do cliente. O segundo ponto que acontece, por exemplo, numa consultoria padrão, né, que não é uma consultoria de valor, é aquilo que eu falei no exemplo que eu dei. É o consultor ficar muito preocupado, achando que ele já sabe o que o cliente precisa e aí ele deixa de ouvir o cliente. Então, ouvir o cliente é uma característica fundamental para o consultor que oferece uma consultoria de valor. E quando você não ouve o cliente, às vezes você vai para uma reunião e o cliente está falando, mas você nem está prestando muita atenção porque você acha que já sabe o que o cliente precisa. Isso pode ser um tiro no pé do consultor. E aí, o que vai acontecer? O consultor vai oferecer uma consultoria padrão que não é uma consultoria de valor. Então é importante ouvir o que o cliente diz e ouvir também aquilo que ele não diz. Porque muitas vezes, numa reunião com o cliente está falando alguma coisa, mas você consegue perceber no ambiente em volta, principalmente se você está numa reunião lá dentro da empresa do cliente, você consegue perceber o que está acontecendo em volta, qual é o clima, né, da empresa, né? Você também consegue perceber como está o espírito do cliente, né? Se ele está angustiado, se ele está calmo, se aquele problema que ele está citando ali, falando para você, que tipo de sentimento está trazendo para ele. Então, isso às vezes ele não expressa com palavras, mas você consegue perceber pelas atitudes, pelo clima em volta daquela reunião. Tudo isso você tem que ouvir também, né? Então, ouvir o que ele fala com palavras e ouvir o que ele fala sem palavras também. Outra coisa também que acontece numa consultoria padrão, que não é uma consultoria de valor, é que o consultor, para ter menos trabalho, ele quer ter uma solução, né, já padronizada, que ele vai copiar e colar em tudo quanto é cliente. Eu tenho já o meu jeito de fazer a consultoria, minha consultoria já está pronta, agora é só aplicar esse trabalho aqui em todos os clientes da mesma forma, basicamente copiar e colar, que vai dar tudo certo e que vai atingir os objetivos da consultoria. E não vai. A consultoria de valor, ela precisa ser bem personalizada para o cliente. Outro ponto também que acontece muito numa consultoria padrão, que não é a consultoria de valor, é que o consultor ele quer aplicar tudo que ele sabe no cliente. É o oposto do outro ponto, né? Quando eu falei de o consultor querer ter já um padrão e fazer tudo igual. Nesse caso aqui, acontece também, o consultor está começando, né? Ele saiu da faculdade, aprendeu várias técnicas, conhece várias técnicas, e aí ele quer aplicar tudo aquilo de uma vez no cliente. Isso é um problema, porque tudo que a gente faz no cliente, a gente precisa ser eficiente, e para ser eficiente, você não pode fazer nem mais nem menos, né? Você precisa fazer aquilo que realmente se encaixa na necessidade do cliente. Extrapolar isso, tentar enfeitar o pavão, como dizem, né? Colocar mais artifícios naquilo que já está suficiente, pode ser um tiro no pé, porque você vai gastar mais horas, gastar mais tempo executando aquele serviço e não vai trazer um valor para o cliente, não vai agregar valor para o cliente. Então, tentar aplicar tudo que você sabe num cliente, às vezes também pode ser um grande problema e pode trazer um efeito oposto do que você estava querendo.